Olá, Kátia! Muito bom receber você aqui. Fico muito feliz de poder te encontrar neste lugar onde, se vocês não conhecem ainda, esse aqui agora é um quadro que eu criei chamado assim, Café com Escrivânio. Só que o Café com Escrivânio na beira da praia, nesse calor do Rio de Janeiro, a gente está tomando o quê? Uma água de coco. E a água de coco tem tudo a ver com este ambiente, um ambiente de praia, um ambiente incrível. E Kátia, eu queria que você se apresentasse para nossos telespectadores. Quem é você? Quem é a Kátia Araújo? Então, primeiramente, Léo, gratidão por essa oportunidade de estar aqui participando nesse dia lindo, com pura presença de Deus na natureza, participando desse momento. É uma dádiva ter sido escolhida por você para dar essa entrevista. Eu parto do princípio que quando a gente é convidado, seja para uma festa, um aniversário de um filho, ou um momento como esse, que é um momento tão lindo da sua vida profissional, eu acho que ser escolhido é uma dádiva, é um presente de Deus, e eu quero dar o meu melhor, transbordar da forma que Deus sentir vontade de me usar para poder abrilhantar esse trabalho incrível que você está realizando. Quero também parabenizar você por esse trabalho incrível que vai poder curar muitas famílias, ajudar muitas vidas. Então que Deus te abençoe grandiosamente e conte comigo sempre que você sentir vontade de vir dar uma entrevista no Café com Escrivânio. Bacana, e você é a nossa primeira convidada, né? Então você está estreando este quadro e você que está chegando agora, deixa eu explicar. Esse aqui é um quadro onde a gente fala de relacionamento, tá? A gente fala de casamento. Então, a gente tem um público onde as pessoas estão passando por dificuldades no casamento e o nosso objetivo aqui é fazer com que você possa superar essas dificuldades, restaurar esse casamento e viver um casamento de sucesso. Então, por isso que eu criei esse quadro e nós vamos trazer diversos convidados aqui e você é o nosso público principal, tá? Eu espero verdadeiramente poder estar ajudando e contribuindo com tudo aquilo que você precisa superar nessa relação, ok? Kátia, então a gente aqui neste momento agora, neste local aqui fantástico, a gente pode começar falando um pouco sobre relacionamento, né? Então, você também que é casada, né? A gente já chegou a conversar um pouco mais e você também já superou alguns assuntos, algumas questões no seu casamento, né? Só para te explicar, inclusive para o pessoal também ficar antenado, hoje a gente vai responder algumas perguntas, né? Tem algumas perguntas que eu vou fazer para você, você também vai fazer algumas perguntas para mim, para a gente poder ajudar esse pessoal. Inclusive são as questões mais problemáticas hoje que as pessoas têm no casamento, mas eu também vou querer ouvir um pouco mais da sua história, né? Como é que é a sua história como casal, né? Lá com o teu marido, eu também vou compartilhar um pouco mais da minha história com a Fabi, né? E nisso eu queria começar com você. Como que é o seu casamento? Quanto tempo você tem de casado? Como é que é aí a tua vida conjugal? Nossa, que responsabilidade, né? Então, eu e o Adilson, a gente completou semana passada 35 anos de casados. Nós casamos muito jovenzinhos, muito meninos, mas eu vejo, olhando e interagindo aqui com você nesse momento, Léo, eu vejo que apesar de nós sermos muito jovens, eu tinha apenas 20 anos de idade, mas nós já éramos muito responsáveis. E isso foi fundamental para que a gente pudesse construir um casamento com maturidade. É claro que nós não tínhamos a maturidade que nós temos hoje, mas isso fez grande diferença para que a gente pudesse entender a importância da família. E é isso, temos desafios, já passamos por muitas situações delicadas, amorosamente, financeiramente falando, mas a nossa maturidade, e eu sou uma mulher cristã, e a nossa fé em Deus fez com que a gente conseguisse superar e continuamos superando, porque desafios a gente sempre tem, né, Léo? Mas a gente vem aí atravessando desertos e entendendo que a família é a base, é a estrutura, é o nosso porto seguro, é onde a gente chega em casa no final do dia e a gente pode verdadeiramente ser inteiro no sentido de expor as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas decepções. É engraçado quando você fala assim, eu casei com 20 anos de idade. Eu sempre escutei do meu pai que a gente deveria casar tarde. Ou seja, a gente tem que aproveitar a vida.
Então, na cabeça dele, né, na mentalidade dele, aproveitar a vida é a gente poder viajar, sair, curtir adoidado como solteiro. E depois que casou, é como se a vida tivesse acabado, né? Então, quando eu falei para ele que eu queria casar, ele falou assim: meu filho, você é muito jovem para casar. E na época eu tinha 26 anos de idade. Ele queria que eu casasse depois dos 30, porque ele também casou depois dos 30. Então isso aí foi o primeiro confronto que eu tive comigo mesmo, né? Quando a Fabi chegou assim: ah, não, tá na hora da gente casar. Eu falei: não tem como. Não tem como, porque eu tô muito novo ainda, eu tô muito jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Olha só como que os pais influenciam na vida dos filhos. Eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe. Então o que eles falam pra mim, eu julgo aquilo como verdade. Então ele sempre falou isso. Aí foi o maior conflito que eu tive com a Fabi, assim: eu não tenho condições de casar agora. Como eu, tão jovem, vou casar? Aí eu vejo você, já lá atrás, com 20 anos, e como foi pra você casar tão jovem? Ai, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente, quando casou, foi morar na casa da minha mãe, porque a gente não tinha como comprar um imóvel e nem alugar um imóvel. E aí a gente morava num dos quartos da casa da minha mãe, e ali a gente foi crescendo profissionalmente. E existia um momento da nossa vida que a gente já tinha dificuldade até de chegar na nossa cama, porque tinha geladeira, fogão, máquina de lavar louça, roupa, tudo dentro do quarto. E nós ficamos nessa situação acho que uns 2 anos e meio, e aí nós demos entrada no nosso primeiro imóvel. E era um condomíniozinho na Zona Norte, mas um condomínio que tinha uma infraestrutura bacana, de piscina, salão de festas. E ali a gente foi dando os nossos passinhos, tendo os nossos filhos, construindo a nossa família. Mas eu vejo que o quanto mais cedo, né, hoje olhando para trás, dentro do meu modelo de mundo, da minha experiência, quanto mais cedo a gente conseguir cortar esse cordão umbilical, isso gera um facilitador, dentro do meu modelo de mundo, da minha experiência, para a gente crescer na vida. Porque a gente entende que dali para frente somos nós, com as decisões que nós vamos tomar com o nosso companheiro, com o nosso marido, com a nossa esposa. Porque eu entendo, Léo, que os pais deram sim a criação e o melhor que eles puderam dar, mas quando o casal ele toma esse compromisso de caminhar, de dividir uma vida, de compartilhar uma vida, melhor dizendo assim, não dá mais para ficar ligando para o papai ou para a mamãe e perguntando: mãe, como eu faço isso? Pai, como eu faço aquilo? Não, o casal ele é uma só carne, dali para frente ele precisa alinhar e caminhar dentro do que eles decidirem como homem e mulher nessa jornada. E isso é fortalecedor para o casal, sabe? Muito. Hoje eu tenho amigos e familiares que estão fora do Brasil e eu vejo o quanto eles cresceram no casamento com essa decisão, porque não tem mais a mamãe perto para opinar, não tem mais o pai para opinar. Os pais eles são fundamentais na nossa jornada. Só que quando a gente toma a decisão de construir uma família, a gente deve sempre trazer o que de bom a gente pôde aprender com a nossa mãe, com o nosso pai, mas entender que dali para frente a jornada e a caminhada é o homem e a mulher. Eu enxergo assim. Perfeito, mas vocês estão vindo a experiência não de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa que tem um currículo aqui muito enriquecedor. Fale um pouco aí do teu currículo, da tua jornada como psicóloga, só para as pessoas entenderem mais quem é a Kátia. Então, eu diria que Kátia Araújo é uma missionária, mãe de 2 filhos adultos, casadas há 35 anos, e eu venho aí desenvolvendo um trabalho com mulheres. Eu tenho um projeto, um programa chamado Mulheres Curam Mulheres. E às vezes, Léo, quando eu estou em algum ambiente que tem um repórter, uma repórter, eles sempre me perguntam: o que quer dizer esse seu projeto Mulheres Curam Mulheres? E aí eu falo: é uma mulher ferida dos seus problemas emocionais, ajudando outras mulheres a se curarem, ou seja, ajeitando a sua coroa sem que o mundo saiba. Então é um trabalho mesmo de imersão, de cura emocional.
Porque eu entendo, Léo, que quanto mais a mulher ela se cura emocionalmente das suas feridas, das crenças, de tudo que ela viveu no passado dela, de infância, ela se potencializa como mulher e ela pode ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Mas enquanto ela não tem essa cura emocional, ela vai patinando na vida e trazendo toda aquela bagagem da vida dela antes do casamento para a família que ela está construindo. E ontem eu estava num podcast, Léo, e uma das ouvintes me fez a seguinte pergunta que eu achei incrível. Ela falou: doutora, quem não tem a possibilidade de financeiramente se curar emocionalmente, pode se curar tendo uma caminhada espiritual? E aí eu respondi para ela: excelente pergunta. E como eu tenho muita fé em Deus, eu acredito sim que uma pessoa é capaz de ficar curada das suas feridas emocionais se ela caminha na fé, se ela espiritualmente tem essa caminhada na fé. Mas eu vejo, Léo, que quando a pessoa pode fazer essa caminhada junta, vida espiritual e curando as suas feridas emocionais, ela pode potencializar muito mais rápido, sabe? A sua cura. Eu enxergo assim. Isso é o que faz sentido para mim. Ciência e fé, para mim, é fundamental. Tem que caminhar junto. Mas essa caminhada junto, ela facilita o projeto. Então eu percebi que você é a favor das pessoas casarem cedo, né? Como você casou. E eu também estou com você, porque eu acredito o seguinte: quando você está sozinho, você é uma pessoa. Então você segue um determinado caminho. E quando você está sozinho, você também é dependente dos pais ou daquelas pessoas que te criaram. Quando você encontra um parceiro ou uma parceira para caminhar com você, não é mais um, são dois em um. Uau! Pega essa aqui. Não é mais um, são dois em um. Para você que não entende o que é dois em um, quando a gente fala assim, quando Deus constituiu o casamento, ele falou assim, ó, que você vai largar o seu pai e a sua mãe e você vai unir ao seu cônjuge, tornando-se uma só carne. Quando ele fala, Kátia, tornando-se uma só carne, é como se agora vocês dois fizessem parte do mesmo corpo. Ou seja, naquela direção que você está indo, você não está indo mais sozinho, você está indo com o seu cônjuge. E você não decidiu caminhar naquela direção por si próprio. Você simplesmente entrou em acordo com o seu cônjuge. É onde eu vejo que a maioria das pessoas pecam e erram numa relação. É quando o marido quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro e começa aquela divergência, começa aquela briga. Se os casais entendessem que eles precisam ser uma só carne, mesmo casando jovem, eles podem ter uma vida ainda mais poderosa do que aquela que caminha sozinho. Com certeza. Então, o que eu sempre ouvi, né, que a gente tem que casar mais velho, depois dos 30, na realidade, isso não é verdade. Não é verdade, porque quando você está fortalecido com um parceiro que soma na sua vida, você cresce mais rápido, você chega mais longe, você supera melhor os desafios, você tem com quem compartilhar. Só que muitos dos casais, quando eles não entendem os princípios bíblicos que eles devem aplicar na vida deles, na casa deles, eles começam a entrar em conflitos. Aí vai um para cada lado, como se eles estivessem jogando ping-pong. Ping-pong é quando você joga a bolinha para o outro errar. Em vez de jogar, igual tem aqui na areia, né, jogar um frescobol, onde um joga a bola para o outro pegar. Então esse somatório fez com que eu e a Fabi a gente pudesse crescer absurdamente quando a gente restaurou o nosso casamento. Na época que a gente estava ainda caminhando, batendo cabeça, né, a gente não conseguia crescer. Eu tentava abrir empresa e a minha cabeça sempre a 1000 por hora, pensando em que eu ia falar para a Fabi quando eu chegasse em casa, porque ela já iria me cobrar um monte de coisa. Aí ia querer me jogar na cara um monte de coisa. Aí ia vir aquele excesso de cobrança, então eu já estava planejando como que eu ia retrucar, como que eu ia fazer para desarmar aquela bomba atômica que ela já estava jogando em cima de mim. Isso fazia com que a maioria dos meus pensamentos fossem focados nas brigas e discussões que eu tinha com ela. Em vez de eu pensar em crescer e como resolver problemas para ajudar mais pessoas e crescer na vida, não, eu não tinha essa oportunidade. Eu ficava tão focado em resolver os conflitos de casa que eu não crescia. Quando a gente conseguiu reconstruir o nosso casamento,
e a gente alinhou a rota do nosso casamento, onde a gente entendeu que, não, nós somos aqui um somatório, nós estamos aqui para caminhar na mesma direção, a gente começou a subir. Maravilha. Inclusive, olha que louco, eu tinha carro e a Fabi não tinha carro. Aí eu precisava do carro para fazer algumas coisas no final de semana ou durante a semana, e ela começou a querer competir comigo. Então, se eu hoje decidir pegar o carro para ir numa determinada direção, ela queria que naquele momento ela pegasse o carro também e fosse na outra direção. Olha como a gente era desajustado. Aquilo lá começou a gerar tanto estresse na nossa vida que um belo dia, sabe o que ela fez? Ela foi na concessionária, sem nada. Chegou na concessionária e saiu de lá com o carro. Foi lá, financiou em 1000 prestações, não deu entrada, não deu nada, e saiu com o carro, chegou em casa toda feliz. Problema resolvido, agora você vai para um lado e vou para o outro. Quando a gente conseguiu ajustar o nosso casamento, a primeira coisa que a gente fez foi vender um carro. Assim, a gente não precisa mais ir para um lado, cada hora um ir para um lado. A gente tem que caminhar juntos. Então isso fez toda a diferença. E quando a gente estava falando em casar jovem, para mim agora a minha mentalidade de fato mudou. Hoje eu penso nas minhas crianças, no Cauã e na Mirella, eu penso em quê? Eu penso que eles podem casar jovem também. Porque casamento não é algo ruim. Quando a gente fala, né, como meu pai sempre falou, você tem que aproveitar a vida. Eu posso aproveitar a vida com o cônjuge. Eu posso aproveitar a vida com a minha esposa. Eu posso viajar com ela, eu posso curtir com ela, eu posso fazer tudo com ela. Aproveitar a vida não necessariamente é você ficar experimentando outras pessoas. Aproveitar a vida pode ser viver momentos incríveis com essa pessoa que você escolheu ao seu lado. Só que muita gente não consegue enxergar isso porque vive uma vida de guerra. Sabe uma viagem que eu briguei assim de forma... eu e a Fabi, né, nós brigamos de forma assim alucinada, que eu falei assim, não é possível, na nossa lua de mel. Kátia, a gente acabou de sair de um casamento, a gente foi para uma lua de mel, eu aluguei uma pousada lá em Natal, e essa pousada eu fiz questão de ter uma banheira de hidromassagem. Falei, caraca, eu quero ficar com a minha esposa em paz na banheira de hidromassagem, e ela não entrou na banheira de hidromassagem. A gente só brigou na nossa própria lua de mel, acredita nisso? Então, uma coisa que me fez, às vezes eu fico pensando assim, cara, por que era tão ruim, tão negativo naquela época? Uma frase assim que veio na minha cabeça, assim, sempre vem, é assim, a falta de maturidade. A falta de maturidade, ela destrói o relacionamento. Não sei se você passou isso com o Adilson lá atrás em relação à falta de maturidade. Tanto a falta de maturidade da Fabi, quanto a minha falta de maturidade. O que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, que formou a minha mochila, eu levei para o meu casamento. E a mesma coisa com ela. O que ela aprendeu no decorrer da caminhada dela, ela levou para o casamento. E quando a gente chegou e nos unimos, cara, cada um tinha uma forma de resolver conflito, cada um tinha uma forma de resolver problema. Aí, Kátia, assim, como é gratificante, a gente está aqui hoje por quê? Porque como eu consegui dar a volta por cima, você também conseguiu dar a volta por cima no seu casamento, o que a gente mais deseja hoje é poder ajudar outras pessoas a conseguirem também, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, para você, o que é um casamento de sucesso? Então, pergunta profunda essa, hein? Mas primeiro eu queria aproveitar o gancho de algumas coisas que você falou. Quando você me perguntou se eu vivi isso com a Adilson no início do nosso casamento, a gente não teve esse tipo de problema no início do nosso casamento. Eu acho que eu já vinha de uma história de muito sofrimento, porque eu perdi meu pai muito menina e comecei a trabalhar muito menina. O Adilson também vinha com uma história de bastante sofrimento na família dele. Então eu acho que a gente já veio muito jovem para o casamento, mas com muita maturidade por conta das histórias de vida da gente de sofrimento. Então, assim, a gente não teve esse problema. A gente só passou a ter problema no casamento quando a gente quebrou financeiramente. Porque eu deixei de trabalhar fora, eu voltei a ficar em casa, cuidando da família. E eu acho que nesse momento eu acabei deixando de ser aquela pessoa que ele admirava que ele casou. Aquela mulher bem tratada, bonita, que saía, que trabalhava fora, que fazia acontecer. Então ele chegava em casa e eu estava sempre ali, né, com o cabelo em pé e desarrumada. Então acho que eu deixei de ser uma mulher que ele olhasse assim e falasse, puxa vida, eu tenho admiração pela mulher que eu casei.
Eu não sei até que ponto isso que eu estou trazendo faz sentido para ele, mas é o que eu enxergo hoje dentro de todo o cenário da nossa história. Então fica aí você, né, já que hoje eu faço esse trabalho com mulheres, você com mulher que fica em casa com os filhos, é lindo isso, abrir mão de vida profissional para dar o seu melhor como mulher, exercendo esse papel, essa missão linda que Deus te deu de ser mãe, de cuidar da sua casa. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, Léo, o homem pode construir uma casa, mas a mulher é que dá um lar. Então, se você fica em casa cuidando dos teus filhos, da tua família, parabéns, você está fazendo um trabalho lindo. Mas não descuide de você, minha amiga, não descuide da tua aparência para que quando o seu marido chega em casa, ele encontre uma mulher bonita, bem tratada, cheirosa. Fica aí a dica. Cara, Kátia, o que você falou é extremamente importante. Parece não ser, mas pode ser uma virada de chave. Eu vou te dar um exemplo. A mulher, ela cobra muito do homem para ele poder conversar. Então ela tem uma necessidade de ter uma pessoa para dialogar. Já o homem, para ele olhar para a esposa dele, né, e ver, uau, é isso aqui mesmo que eu escolhi, é essa bênção que está na minha vida, ele é atraído pelo olhar, ele é atraído pela beleza da mulher. Eu acho que é por isso que Deus construiu a mulher tão elegante, tão bonita, com cabelo assim fantástico, né? Eu acho que assim, as características da mulher é algo perfeito. Eu não consigo entender certas pessoas, mas o homem criou, Deus fez o homem e deu a ele um presente magnífico que é a mulher, cara. Eu acho que não tem mais nada no mundo tão precioso quanto a beleza feminina. Aí, pelo que eu estou entendendo que você falou aqui, quando vocês estavam bem financeiramente, né, você se vestia bem, você se maquiava, né, você se embelezava toda para você ir trabalhar, e isso você enchia os olhos do seu marido também. Fala assim, uau, olha aqui a minha mulher. Aí você parou de trabalhar, você teve um problema financeiro, né? Aí começou a se vestir normal dentro de casa, como se fosse uma pessoa que pudesse usar roupas mais simples, né? Talvez não se preocupava tanto com maquiagem, e aquilo ali meio que a atração dele foi diminuindo, né? É mais ou menos isso? Eu não sei se isso faz sentido para ele, mas é o que faz sentido para mim, né? Uhum. Porque eu sei que o homem é visual. Só que às vezes nós mulheres estamos ali tão envolvidas no dia a dia, com a criação dos filhos, com as demandas do dia a dia, com o mercado, enfim, com toda essa dinâmica que uma casa exige da mulher, e muitas vezes a gente esquece que o homem é extremamente visual e que quando ele chega em casa, ele quer ver uma mulher bonita, bem cuidada. E aí eu não estou falando de roupas caras, eu não estou falando de acessórios caros, eu estou falando da mulher usar da sua ampla e maravilhosa criação e de continuar se tornando uma mulher atraente, Léo, mesmo ela estando o dia inteiro dentro de casa. É muito comum, Kátia, tanto o homem quanto a mulher, quando solteiros, cuidar muito bem do corpo. Aí tá lá, tá esbelto, tá na academia, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí casa como se fosse assim, agora que eu já tenho o meu troféu, agora que eu já tenho o meu troféu, eu não preciso cuidar tanto, não preciso tratar tanto. Aí as pessoas começam a perder um pouco o controle em relação a isso. E mexe diretamente com o ego do homem. É muito comum, mesmo na época do namoro também, a mulher tá toda bonitona e ela acaba pegando um homem com um corpo não tão bonito, mas o cara é muito bom de conversa. Você já viu aquela história, por exemplo, caraca, como que essa mulher tão linda tá com um homem tão feio? Porque o homem, o que atrai a mulher é o cara bom de papo. E o que atrai o homem é aquela pessoa que é bonita, que é elegante. Então um erro muito comum nas pessoas, inclusive fica a dica aí pra você, é as pessoas casarem e parar de cuidar do seu próprio corpo. Parar de se belezar, de se produzir. Inclusive eu estava vendo um casal famoso um dia, Kátia, fazendo um podcast, e eles falaram assim, nós decidimos vestir bem dentro de casa. Nós decidimos dentro de casa andar bem arrumado. Inclusive não tem esse papo de pijama rasgado, tá? Não tem esse papo de lingerie rasgada, meia rasgada. E quando você está dentro de casa, você revela quem de fato você é. Às vezes, quando você está na rua, você tem uma maquiagem, tem uma, como é que eu posso dizer, uma máscara que a pessoa veste para se tornar uma outra pessoa na rua. Talvez, dependendo do cargo profissional, aquele cara bota um terno, uma gravata, chega lá todo posudo. Inclusive, vou contar uma história para você.
Kátia, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, né, que eu sou lá do interior de Minas, vim morar no Rio de Janeiro, e nos primeiros anos da minha vida aqui, eu não tinha dinheiro para poder morar num apartamento bacana, bancar um aluguel sozinho, e eu dividi o apartamento com mais 2 homens. E um desses homens, ele era um cara vendedor. Ele vendia para uma empresa famosa no Rio de Janeiro, e ele é um cara muito apresentável. Inclusive, na época, o salário mínimo girava em torno de R$300, o salário mínimo. Imagina, salário mínimo. A caneta dele já custava R$1.500. Aquela Montblanc. A Montblanc, ele usava ela e ele falava assim, cara, mas por que você usa uma caneta tão cara? Ele falou assim, não é só a caneta. O meu terno custa quase R$4.000. Ou seja, se o salário mínimo era R$300, o terno dele R$4.000, imagina quanto custaria um terno desse hoje. Então ele se vestia bem, o terno dele era bacana, a caneta dele bacana, o celular dele o top. Ele andava todo bem arrumado, da porta da rua para fora. Quando ele chegava em casa, sabe onde ele dormia? Você não vai acreditar. Ele dormia num colchão de espuma. O colchão dele não tinha nem pano. Ele dormia num colchão de espuma. Eu lembro muito bem dessa cena porque ele só tomava banho de manhã. Ele não tomava banho quando ele chegava do trabalho. Então vivia aquele quartinho fedendo, com aquele colchão de espuma. Por quê? Fora de casa ele era uma pessoa, dentro de casa ele era outra pessoa. Então, uma virada de chave, Kátia, que aconteceu na minha vida foi justamente isso. É a gente também se embelezar para o nosso cônjuge dentro de casa. Aí sabe o que eu passei a fazer? Você não vai acreditar. Não sei se você faz isso. Eu passo perfume dentro de casa. Aí esses dias eu falei assim, eu vou dormir de perfume. Tomei banho, joguei perfume, deitei na cama, a Fabi deitou também. Ela começou a espirrar desesperadamente. Ela começou a espirrar, ela falou assim, o que está acontecendo? Eu tô com uma crise alérgica. Eu falei, ih, caraca, é o perfume. Porque deu certo, eu acabei de jogar o perfume e deitei, né? Teria que ter feito isso mais cedo, para o perfume dar uma espalhada, dar uma suavizada. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu busco, é uma preocupação minha, estar bem dentro de casa. Quero que a minha esposa me olhe e me veja um cara elegante, porque eu cobro, eu exijo. Eu olho para ela e falo assim, o que é isso? Como assim teu cabelo? Como assim a tua unha? Eu exijo que você fique bonita para mim. Olha aí, mulheres, como os homens pensam, viu? Então, isso aqui é uma virada de chave que se você aplicar isso aqui no seu casamento, muita coisa vai mudar. Aí você vê o cara, mano, não vou falar certas coisas não, porque alguns se sentem ofendidos, mas você vê o cara que parece que ele comeu uma bola, mano. O cara é completamente perdido. Isso são o quê? São hábitos ruins levados para o casamento. Esses hábitos ruins fazem com que cada vez gere um afastamento. Aí começa a dormir separado, aí começa a ficar mais interessante o celular do que a conversa com o cônjuge, e essas coisas vão distanciando. Vai desconectando. Desconectando. O que você acha disso, Kátia? Então, nossa, acho que teriam que ter, assim, vários cafés com o Scrivani para poder a gente abrir um leque, assim, de tanto que a gente pode transbordar pela nossa experiência de vida e compartilhar com as pessoas que estão assistindo. Eu gostaria de trazer algumas coisas que eu não gostaria de esquecer. Uma delas, Léo, é que quando a gente conhece alguém, que a gente acredita que aquela é a pessoa que nós queremos construir uma família, quando eu falo sempre dentro do meu modelo de mundo, o que eu quero dizer é como psicóloga e como doutoranda em psicanálise. Porque às vezes eu trago essa dentro do meu modelo de mundo, mas aí é que eu estou trazendo o olhar de psicóloga e doutoranda em psicanálise. Quando a gente escolhe alguém para caminhar com a gente, Léo, a gente sempre escolhe alguém com características que a gente não tem. Porque as nossas a gente já tem. Então o que a gente admira no parceiro, na parceira que a gente escolhe para a vida, são características que a gente não tem. Só que naquele momento a gente não tem essa consciência. E aí vai se passando o tempo, e em algum momento, às vezes os casais começam assim, não dá mais. Porque nós somos muito diferentes, não dá mais para caminhar, não dá mais para continuar esse casamento. Mas a pessoa não tem consciência que foi aquela diferença que um dia nos uniu. E aí a pessoa toma essa decisão, não, porque nós somos muito diferentes. Sim, são. Isso é excelente, porque essa diferença, Léo, é que completa o casal. Entende? Eu sou ligada no 220.
E o Adilson é super tranquilo para resolver as coisas. E eu vejo que se a gente não tivesse esse equilíbrio lá em casa, se os dois fossem ligados no 220, como é que seria essa situação? Então, assim, eu vejo hoje, e hoje olhando para trás, eu consigo entender que isso foi o que me encantou na escolha, quando eu escolhi o meu marido. E hoje a gente teve essa fasezinha aí de, não, nós somos muito diferentes, não dá para caminhar. Mas hoje eu olho com mais maturidade e vejo que, puxa vida, foi essa tranquilidade que ele tem que lá atrás, quando nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, me encantou por ele. Uau! Sabe? E aí quando você chega nesse grau de maturidade, de conhecimento, você começa a viver o melhor do seu casamento. Porque eu tenho milhares de defeitos, ele também, mas eu também tenho as minhas virtudes, ele também tem as virtudes dele. E é assim que a gente se completa. E quando o casal ele tem essa maturidade para entender isso, poxa, eu tenho esse defeito aqui, mas eu posso melhorar isso porque eu sei que incomoda meu parceiro, eu sei que incomoda a minha parceira. E esse grau de autoconhecimento e de maturidade faz emergir um casamento, faz você viver um casamento muito melhor do que você viveu no início da tua trajetória e no momento da crise. É um casamento que eu poderia dizer, com toda essa bagagem do início do casamento e da crise, um casamento muito mais repleto de amor, de compaixão, de sabedoria, né? Onde você olha para o outro e você fala, caramba, nós somos incríveis juntos. Né? Eu já disse isso algumas vezes para o meu marido, alguns momentos que nós estamos sentados comemorando alguma conquista e lembrando de todo o deserto que a gente já passou na vida, ao ponto da gente ter só, depois que nós quebramos financeiramente, da gente só ter um saco de mais de 30 quilos de sopa de ervilha, porque era a única coisa que a gente tinha para botar no fogo, depois, desculpa, de financeiramente ter uma vida incrível, incrível. A gente chegou ao ponto que a gente só tinha um saco, que ele fez uma viagem e falou, mulher, eu só tenho isso pra gente comer. Eram 30 quilos de sopa de ervilha, a gente tomava café da manhã, almoçava, lanchava e jantava. E hoje eu vejo assim, alguns momentos, algumas conquistas que Deus vem nos proporcionando e nos abençoando, e eu olho pra ele e falo, uau, nós juntos somos incríveis. Porque isso, Léo, é você olhar por tudo que você e a Fabi já superaram, já passaram na vida, e hoje poder ser transbordo para outros casais, né? E onde vocês começaram a vida tão pequenininho, e hoje o que vocês podem se proporcionar um para o outro e para a família de vocês, e falar, caramba, nós somos incríveis juntos, mas nós somos diferentes, e tá tudo certo, tá tudo bem, porque é essa diferença que completa um ao outro. Não tem como ser tão igual ou tão idêntico, vai ficar uma parte que vai ficar a desejar. E é essa diferença que faz com que as pessoas possam, cada um entrar com o seu melhor no relacionamento. Você falou uma parada bem interessante, que você é ligado no 220. Vou falar para você sobre o 220, mas antes, eu queria que você nos ajudasse também. De que maneira? Pega esse vídeo, dá um like nele. Quando você dá um like, o Instagram, o YouTube, o Facebook, não importa, você deve estar assistindo agora no YouTube, ele entende que esse conteúdo é legal e ele começa a mostrar para outras pessoas. Então é a forma que você tem de nos patrocinar gratuitamente para a gente continuar gravando esses podcasts, o primeiro de muitos, para poder trazer esse conteúdo de qualidade para a vida de vocês, ok? O outro ponto é o seguinte, eu gostaria muito de ler nos comentários o que vocês estão passando no casamento. O que eu e a Kátia estamos falando aqui faz sentido para você? É isso que você vive? Ou você está vivendo algo diferente? Coloca nos comentários que eu vou ler um por um, vou responder todos. Eu pessoalmente faço isso, amo responder comentários. Lá no TikTok tem comentário demais, eu respondo todos. Lá no Instagram também está absurdamente lotado de comentários, então eu gosto de responder. Então participa com a gente deixando o seu comentário aqui. Ó, Kátia, quando você fala assim, eu sou ligado no 220, na minha experiência, 100% das pessoas que são ligadas no 220 são as pessoas mais comunicativas. E essas pessoas mais comunicativas, existe uma tendência delas juntarem, né, casarem com pessoas mais calmas. Porque se os dois forem no 220, vai dar treta. Mas eu conheço pessoas que assim, os dois são 220
Inclusive a gente tem um amigo em comum, depois eu vou comentar com você o nome dessa pessoa, se você conhece, até se candidatou também aí a deputado do Rio de Janeiro. Ele é casado com uma pessoa também ligada no 220. E eu fiz um treinamento com ele, Kátia, e ele foi meu mentor, né, inclusive uma pessoa que eu honro muito. E ele falou que no início do casamento parecia cão e gato, que tinha hora que eles tinham que sair de casa porque não dava certo não. Até eles conseguirem entender o perfil de cada um e respeitar as diferenças, quando eles conseguiram descobrir isso, eles deram uma volta por cima. Então quando você fala assim, que você é ligado no 220, eu tenho certeza que tem ouvinte nossa aqui, Kátia, que também é ligado no 220. E essas pessoas, elas têm uma reclamação em comum. Que é assim, eu sinto falta de diálogo dentro de casa. O meu marido não conversa comigo, a minha esposa não conversa comigo. E essas pessoas que são 220, Kátia, não necessariamente é mulher. Inclusive, eu conheço um casal de pastores, onde quem é ligado no 220 é o marido. Aí a esposa chegou para mim e falou assim, Léo, tem hora que eu tenho que segurar no pescoço dele e mandar ele calar a boca, porque ele não para de falar. Ele fala sem parar. Aquilo ali me suga, me consome. Ou seja, uma mulher reclamando que o homem fala muito é quase que algo inédito no planeta, porque normalmente, quem reclama são as mulheres. Então a Fabiana, ela também é ligada aos 220 e ela tem um perfil muito parecido com você em relação a isso. É uma pessoa mais comunicativa, né? Então, você com essa experiência que você tem de vida, casada, mais de 30 anos, casou com uns 20 anos, com um amado Adilson e está com ele até hoje, como que você lida com essa questão de você ser nos 220 e você falou que ele é mais tranquilo? Hoje, Léo, é o que eu coloquei para você, como a gente está vivendo uma nova fase no relacionamento, com mais maturidade, com mais sabedoria, olhando com mais empatia o outro, né? Entendendo e vendo toda a nossa trajetória de vida, o quanto a gente já sofreu para chegar até aqui, eu tiro de uma forma muito tranquila isso e acho que ele também. Por exemplo, hoje a gente estava vivendo uma situação na parte da manhã e eu quero que ele me responda no WhatsApp na hora que eu mando a mensagem. Eu não estou aqui pensando que ele está em reunião, que ele não pode me atender. Eu quero que ele me responda, eu quero uma solução. E aí, às vezes, ele me responde assim, fica calma, eu já resolvi. Mas aí hoje é diferente, a minha postura é diferente. Se fosse um tempo atrás, com menos maturidade e talvez com menos autoconhecimento, já seria assim, um motivo para acender um fósforo, entende? Como assim? Fica calma, isso tem que resolver, isso tem que ser hoje, precisa ser hoje, a gente tem prazo. E hoje não, eu já tenho uma outra postura. Na forma de respondê-lo, de comunicar. E aí eu lembro que ele falou, fica calma, eu já resolvi. Aí eu perguntei, você enviou no espaço um faz-tudo ou um eletricista? Porque, amor, nós estamos precisando de um eletricista e não de um faz-tudo. Entende que minha postura é diferente? Uhum. Se fosse um tempo atrás, com menos maturidade, com menos sabedoria, eu ia falar, como fica calma? A gente tem só hoje para resolver isso. E blá, 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 blá. E despejaria todo o meu estresse em cima dele. Hoje é um novo posicionamento. Então, assim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a minha postura mudou, entende? Então, a gente consegue lidar mais com os desafios que surgem no dia a dia com mais tranquilidade. Mas você acha que você consegue se satisfazer 100% em ter e receber diálogo com ele dentro de casa, ou você acha que você consegue se ponderar, cobrar menos agora com a sabedoria que você tem? Eu cobro menos, Léo, mas eu vejo que o casamento, como qualquer outra relação, mas a gente está focado no casamento hoje, é uma conquista diária, né? Eu hoje preciso ser uma esposa melhor do que eu fui ontem. E assim em todas as áreas da vida. Eu hoje preciso ser uma mãe melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser uma profissional, uma irmã, uma tia, blá, blá, melhor do que eu fui ontem. Uma colega, enfim. Eu tenho esse desafio comigo. Mas como a gente está focado no casamento, eu diria para você que hoje eu preciso ser uma esposa melhor do que eu fui ontem. Mas é um trabalhar constante, Léo. Mas eu parto dentro do meu modelo do mundo, eu acredito que os dois têm que estar olhando na mesma direção, os dois têm que querer fazer esse movimento, entende? Porque se um só rema, fica cansativo e você acaba desistindo, porque você fala, poxa vida, eu estou remando sozinho para construir um casamento melhor, um casamento mais feliz, mais pleno.
Não sei se eu ia conseguir responder. Sim, agora olha que interessante, Kátia. Olha, você passou por uma situação onde você cobrava muito, exigia muito do seu marido, né? E cobrava diálogo. Eu vivi uma situação lá com a Fabiana, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu dedo aqui ele foi quebrado. Ó, ele não volta mais pro lugar. Quando eu fecho a mão, ele fica assim, ó. Sabe por que meu dedo fez isso? Porque uma vez a Fabiana, ela me irritou tanto, Kátia, mas tanto, que para eu não socar ela, eu soquei o sofá e meu soco foi tão forte que ele chegou na madeira e quebrei meu dedo. Aí você fala assim, nossa, mas você é um descontrolado, ai, mas você é um homem sem sabedoria. Naquela época eu de fato era sem sabedoria, mas eu recebia uma pressão tão grande dentro de casa que toda vez que eu botava o pé dentro de casa, elas já vinham com uma bomba já preparada para explodir, para me atacar, cobrava, fazia de tudo para me irritar, usando a conversa, usando a forma dela de dialogar. Só que ela não dialogava como uma pessoa comum, ela dialogava de uma forma agressiva, tentando se impor, mandar e fazendo com que eu fosse um poodle. Aí como eu não aceitava isso, aquilo me irritava de uma tal forma. Só que como eu não tinha sabedoria para resolver essa questão, eu não conseguia ganhar dela na conversa, eu nem conseguia controlar ou dominar a situação. Eu queria usar o que eu tinha de mais poderoso, que é o quê? A força. O que a mulher tem de mais poderosa? A língua. O que o homem tem de mais poderoso? A força. Então ela usava a força dela e eu não podia usar a minha força. Porque tem a Lei Maria da Penha, a gente não pode agredir, a gente tem que respeitar. Então eu fui descontar, tudo no sofá e eu quebrei meu dedo. Uma vez, Kátia, estava tão séria a nossa situação que eu tive que buscar um mentor. E eu busquei um mentor e o mentor ele me orientou assim, ó, quando você estiver de cabeça quente, para você não cometer uma besteira, sai de casa, dá uma volta no quarteirão, relaxe, depois você volta de cabeça fresca e você conversa. Sabe o que aconteceu? Começou a virar rotina. Todo dia eu dava uma volta no quarteirão, quase que virou uma caminhada noturna, entende? De tão dificultoso era conversar com a Fabiana. Aí eu coloquei alguns vídeos na internet, né? Inclusive tem vídeo no Instagram, já bateu 500 mil de visualizações, tem 2 vídeos no TikTok que já estão quase chegando a 500 mil de visualizações também. E as pessoas estão tendo assim, colocando comentários muito repetitivos. Quais são eles? Eu não tenho diálogo dentro de casa, o meu marido é muito calado, eu tento conversar, ele age com grosseria. Olha algo em comum, um ponto em comum, que eu agia com grosseria quando ela vinha conversar comigo. Só que eu estou ouvindo ali, lendo os comentários, só das mulheres. A mulher chega assim, o meu marido é muito grosso. Eu queria tanto estar ali para perguntar ao marido, a sua mulher, ela é grossa no diálogo? Porque acontece muito isso, Kátia, porque você como mentora também de casais, né? Você sabe muito bem que a gente não pode chegar numa conclusão ouvindo só uma parte. A gente tem que chegar na conclusão ouvindo as duas partes. E sempre tem 3 verdades. A verdade da esposa, a verdade do marido e a verdade do mentor. É quando a gente chega numa conclusão e baseado na experiência, a gente vai lá e aconselha aquela pessoa a tomar uma determinada ação. Então eu vejo muitas mulheres reclamando do marido, que o marido é grosso, porém fica sempre aquela dúvida, né? Será que você é uma pessoa carinhosa na hora de conversar? Você é uma pessoa que dialoga com amor? Você fala em tom de voz baixo? Porque o problema que eu tinha com a Fabiana é que ela, como ela era professora e ela gritava dentro da sala de aula com os alunos o tempo todo, ela chegava em casa e ela não conseguia abaixar o tom, ela queria se impor de alguma forma, só que ela esquece que quem está ali não é mais um aluno, é um homem, inclusive o homem que ela escolheu para casar, o marido. Então até a gente ajustar esse ponto, eu vou considerar que hoje para mim foi um dos meus maiores desafios, foi poder conseguir contornar essa situação que eu tive que ter muita sabedoria, colocar Deus na nossa casa, na nossa vida, para Deus transformar o meu coração, transformar o coração dela, mudar o nosso caráter, para a gente poder continuar ajustando. Aí uma coisa que eu fico lendo também nos comentários são as pessoas falando assim, meu marido é um grosso, ele não me merece, ele tem que sair de casa, por isso que tem que tomar chifre mesmo. As pessoas direto falando essas coisas. Quando as pessoas ficam falando essas coisas, elas estão profetizando na vida das outras pessoas. Quando elas estão profetizando na vida de outras pessoas, elas simplesmente estão atraindo mais daquilo para elas. Olha só que interessante, tem uma moça aqui agora querendo vender bala.
não posso comprar. Muito obrigado, sucesso para a senhora, que Deus te abençoe. Estamos no meio de uma gravação aqui agora, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço. Você entende? Por que ela estava aqui agora chamando a nossa atenção? Porque ela, só observando a gente gravar esse podcast, não estava satisfatório para ela entender que a gente precisava, que a gente não podia dar atenção para ela nesse momento. Só que tem determinadas mulheres que ela requer um diálogo. Eu tive que falar. Minha senhora, você não está vendo que eu estou aqui gravando um podcast com a minha convidada? A senhora pode vender sua balinha em outro momento, sucesso para você. Então a gente, independente da situação, a gente tem que ter sabedoria para dialogar com o próximo. E é interessante, só, dá licença para completar o que você está falando, eu estava aqui, né, pensando, porque mulher fica ligada em tudo. Pego ali minha bolsa, dou o trocado da bala para ela, o que eu faço? Para que ela não continue aqui nesse momento que a gente está numa linha de raciocínio. Mas aí, Léo, o trabalhar de Deus é incrível. Ela precisava só que você desse atenção a ela. Olha isso. Aí você deu atenção a ela, ela não insistiu mais com a balinha. Porque o que muitas vezes a pessoa, principalmente a mulher, ela tem essa necessidade do aconchego, do carinho, de um homem poder falar com ela para que naquele momento ela se sinta abraçada. E foi instantâneo. Você virou para ela, deu atenção, acabou a necessidade dela. E eu estava aqui pensando, e aí vem como é que o homem e a mulher pensam diferente. Enquanto eu tô ouvindo, eu tô olhando para lá, prestando atenção no raciocínio, mas mulher tá com o sensor ligado em tudo. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu levanto, pego a bolsa, dou o dinheiro para ela. E você já veio com outro olhar periférico completamente diferente, porque você, já como homem, sabia que apenas o seu olhar e a sua atenção resolveria a carência que ela estava. Porque muitas vezes a mulher, ela não está ali só naquela carência, naquele momento financeiro, ela está com carência de um olhar de um homem, de uma palavra de um homem, e você entrou ali com ela e tudo já mudou. Ela não teve mais necessidade de continuar insistindo. E nós estamos num espaço que tem outras pessoas, outras mesas. Mas é impressionante como o papel do homem na vida da mulher é importante nesse segmento que ela acabou abençoando esse momento e trazendo. A mulher, ela precisa ser acolhida pelo homem, ela precisa ser abraçada, ela precisa, sabe? Ela precisa ser ouvida. Enfim, para que ela possa dizer assim, puxa vida, eu tenho alguém que me proteja. E naquele momento que o Léo virou e falou com ela, ela se sentiu protegida, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu amada. Provavelmente, se eu fizesse esse movimento, não teria tido a mesma repercussão que você teve fazendo esse movimento. E é isso, sabe, Léo? Eu não sei qual era a linha do raciocínio que você estava, que eu acabei interferindo. Ontem eu estava num podcast, e eu posso falar isso aqui, porque aconteceu no podcast ao vivo, e uma pessoa que estava ouvindo o podcast veio com a seguinte pergunta. Eu queria ajuda, porque eu traí, meu marido trabalha demais, e ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para o relacionamento, e eu traí o meu marido com um colega de trabalho, e eu estou grávida. E o que eu faço agora com essa situação que eu tenho? Então, olha o problema que essa mulher criou para a vida dela, só porque talvez esse marido ele está tão focado em ir à caça e trazer dinheiro para casa, para a família, que ele não deu o que ela precisa também, que é atenção, amor e carinho. Olha isso, Léo. Né? E ela está com um problemão agora para descascar, para resolver. E talvez agora nesse cenário ela entenda que o marido é o melhor que ela tem, né? Porque ele está ali provendo. Até que ponto talvez essa pessoa que se envolveu com ela no ambiente de trabalho vai assumir esse filho, vai assumir um relacionamento. Eu não sei como é que vai ser o desfecho dessa situação, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos, nós mulheres, nós precisamos muito além de um homem provedor, de um homem líder dentro de casa. Nós temos essa necessidade desse olhar do carinho, tipo, vem cá, eu resolvo, você é importante para mim, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Então a gente precisa de muito mais. E essa irmã carente que veio aqui agora, ela não estava... Talvez o plano B dela seria vender a bala, mas o plano A dela foi justamente despertar a atenção do Léo para dar um pouco de amor, de carinho. E quando
Ele olhou para ela, eu como falo sempre isso, Léo, eu estudo o comportamento humano 24 horas. Eu ontem fiquei até, se deixar eu fico até 3, 4 horas da madrugada estudando. É que eu procuro me policiar. E na hora que você olhou para ela, o olhar dela de amor e de gratidão por você ter dado uma palavra para ela foi incrível, incrível. E ela veio para ilustrar o quanto nós mulheres precisamos muito desse cuidado do homem, sabe? Desse acolhimento, desse eu tô te ouvindo. Às vezes a mulher não quer nem que o marido fale, Léo. Ela só quer botar para fora o que aconteceu com ela, do dia dela e blá, blá, blá. Às vezes não está querendo nem a opinião do marido, mas ela precisa ser ouvida para ela se sentir amada, para ela se sentir acolhida e respeitada como mulher. Ó, Kátia, muito boa observação. Então nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Nada. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com sabedoria, simplicidade, transparecendo e passando segurança. Por falar em segurança, Kátia, uma das maiores reclamações, a segunda maior reclamação, a primeira maior reclamação das mulheres é a falta de diálogo. A segunda é a falta de segurança. Esse papo de segurança, eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco nele. Vamos fazer isso para poder ajudar os nossos espectadores? Sim. Então essa questão, você que é mulher que está passando, não se sente segura com o seu marido, coloca aqui nos comentários, o meu marido não me passa segurança. Você que é homem que está nos assistindo, coloca aqui no comentário, eu faço o possível, mas ela nunca está satisfeita. O que acontece? Existe uma divergência muito grande, Kátia, essa questão de passar segurança para os homens, né? Eu tenho uma cabeça masculina, hoje eu tenho um entendimento mais aprofundado, mas a minha cabeça era o seguinte, para passar segurança para a mulher, basta prover, basta colocar dinheiro dentro de casa. Eu vou querer ouvir sua opinião também, mas eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma viagem recentemente com a Fabi e a gente estava acostumado a viajar com caravana. Então quando a gente viaja de caravana, a gente não se preocupa com nada. Porque o nosso guia faz tudo. Então eu vou no aeroporto, ele fala assim, vamos ali agora fazer o check-in, vamos ali agora entrar no portão tal, vamos sentar nesse banquinho, vamos agora pegar a mala, tem que descer a escada, tem que fazer isso, vamos agora pegar uma condução para nos levar para o passeio turístico do local. Muito confortável, porque tinha alguém nos passando segurança. Inclusive a Fabi, quando tem um guia turístico, ela fica extremamente sossegada, porque ela sabe que tem uma pessoa ali que vai guiar, que vai fazer, que vai ajudar e que a gente não precisa se preocupar com mais nada. Aí a gente foi fazer uma viagem recentemente, nessa viagem que a gente fez, simplesmente o guia turístico era eu. Então eu tive que estudar, eu tive que aprender, eu tive que fazer e ela pegou, não tinha mais ninguém para confiar a não ser em mim. Ou seja, ela depositou em mim uma confiança no qual ela, na cabeça dela, eu sei tudo. Ela acha que eu sei falar inglês fluente, espanhol fluente, alemão fluente, japonês, mandarim. Ela acha que eu sei falar todas as línguas, porque quando eu estou numa situação onde eu preciso resolver, quem tem que resolver sou eu, não é ela. Ela pode estar ali para a gente debater um assunto para tomarmos decisões juntos. Mas quando eu tenho que ali resolver, eu vou resolver. Então, por exemplo, eu fui alugar um carro. Aí eu cheguei lá eu tinha pesquisado no YouTube que para poder pegar esse carro, basta eu chegar aqui numa central eletrônica, eu apertava os botãozinhos ali que eu já até tinha decorado pelo YouTube, ia sair um ticketzinho, eu ia pegar e ia tirar o carro. Só que o setor ali estava inoperante, então eu não consegui usar o terminal de atendimento, eu tive que falar com a recepcionista e a gente ficou trocando ideia ali e eu saí com o carro na mão. Eu peguei, desenrolei tudo no aeroporto, levei a gente em todos os locais que a gente precisava, eu dirigindo o carro, ou seja, ela do lado de carona, ela estava ali uma pessoa se sentindo segura em relação àquilo dali. Então, quando a gente fala em segurança, não é só financeiramente, existe algo muito mais complexo por trás disso. Na sua visão de esposa, de profissional, o que é o homem passar segurança para uma mulher? É muito bacana a sua pergunta, Léo, porque a mulher ela precisa de vários. Eu costumo dizer o seguinte: é como se fosse uma pizza, né? E cada fatia da pizza é um modelo de segurança que a mulher precisa. Então a mulher precisa dessa segurança financeira que você trouxe muito bem, de saber que o homem vai trazer o sustento para casa, mas ela precisa também de outras seguranças. E a outra segurança que você trouxe, ela é fundamental na vida da mulher.
Se a mulher sai ali na rua com o marido e acontece alguma cena, alguma coisa que ela se sente desconfortável, ela vai querer que esse marido proteja, como falar, fica atrás, eu vou na frente. Então, nós mulheres, a gente tem outras necessidades de segurança. Segurança, num âmbito geral, eu poderia dizer que, acho que por fato de nós mulheres termos sido criadas menininha, né? E claro que cada um tem sua história, eu já tenho uma história diferente, eu não pude ser a menininha do papai por muito tempo, porque meu pai faleceu, eu tinha 10 para 11 anos, mas normalmente a menina é a princesa do papai, não é assim que funciona? A menina é a princesa do papai. Então, se o pai vai deixar o menino jogar bola ali, porque ele precisa criar esse filho para a vida, para o mundo, quando se trata da menina, ele já vai ficar mais atento. Quem está ao redor da minha filha, ele já vai ter um outro olhar completamente diferente que ele vai ter para o filho homem. E isso é uma coisa que vai se perpetuando e a mulher se torna adulta. E ela continua trazendo muito isso da infância dela. Eu preciso me sentir acolhida, eu preciso me sentir protegida. E quando o homem deixa essa lacuna em aberto, acontece, e aí trazendo o exemplo que eu trouxe ontem do podcast, acontece provavelmente o que aconteceu com essa moça que trouxe essa experiência de que acabou se envolvendo com um colega de trabalho e engravidou do colega de trabalho. Porque às vezes o marido dela está tão focado, Léo, em trazer o sustento. Às vezes o marido dela é um cara incrível, acorda de madrugada, cedo, né? Todo dia com disposição para sair para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Só que existe uma outra lacuna que ela também precisa. Não estou aqui justificando o ato dela, longe de mim uma coisa dessa. Nós estamos falando das necessidades de uma mulher. E aí ele está deixando a desejar essa lacuna que ela precisa, de se sentir ali protegida, né? No dia a dia. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço, vem cá, eu te protejo. E aí, talvez o colega de trabalho viu a fragilidade dela e se aproveitou da fragilidade dela, ou enfim, eu não estou aqui para julgar, e quem sou eu para julgar? Mas talvez ela se deixou influenciar porque faltou isso dentro de casa, né? É claro que existe agora uma autorresponsabilidade dela de entender que isso não pode acontecer, não deve acontecer, e poder expressar as suas necessidades para o marido. Eu estou me sentindo carente como mulher, você não tem me dado atenção, você não está presente, eu admiro muito você como profissional, por trazer o sustento para casa, mas essa área está a desejar, eu me sinto carente e eu queria que você estivesse mais presente. Então, assim, nós mulheres somos um ser muito complexo, né, Léo? A gente tem muitas necessidades que são fundamentais para que a gente se sinta realmente amada e desejada nesse relacionamento. As necessidades do homem, elas são tão mais simples, né, Léo? Eu acho que o homem, ele quer um lar, se eu estiver errada você me corrige, um lar que ele sinta paz, onde ele possa ter o prazer de estar com a família, comer uma comida gostosa, ter uma mulher ali que goste de namorar. Pode ser que eu esteja errada na minha colocação, mas eu acho que vocês levam tudo com muito mais leveza do que a gente, e a gente tem uma necessidade muito maior. Ontem até nesse podcast veio uma outra questão, e aí eu falo para você, mulher, e que eu falei o seguinte, que nós mulheres devemos competir todos os dias, mas com aquela mulher que a gente enxerga na frente do espelho, e que as outras mulheres podem ser nossas amigas, nossas aliadas. O que eu posso aprender hoje com a Kátia, que está aqui falando? O que ela está trazendo que eu posso modelar para a minha vida? Quando eu estou na frente de uma mulher, eu sempre procuro fazer esse exercício comigo, sabe, Léo? Nossa, o que eu posso aprender com ela? Que postura incrível, que atitude incrível. E eu procuro sempre modelar, mas na hora de competir, eu tenho que competir comigo, eu tenho que olhar na frente do espelho e falo, Kátia, o que você hoje vai fazer para você ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor? E eu acho que a mulher ainda precisa muito disso, sabe, Léo, de enxergar na outra alguém que ela possa modelar, e não essa competição que a gente vive, que eu não vejo muito isso no homem, pode ser que eu esteja errada, mas como meu nicho é mais mulheres, eu vejo essa nova postura que nós temos que ter. Eu faço parte de um grupo
de mulheres, da Luísa Trajano, e a gente tem uma frase que eu gosto muito, que é: uma mulher sobe e puxa a outra. E precisa ser assim, uma mulher precisa subir e puxar a outra. Vem comigo, eu te ajudo a subir e a crescer. Mas aí, voltando aqui para o gancho, que hoje a gente está falando de casamento, é isso, sabe, Léo? Como eu trouxe a história aí desse podcast de ontem, essa necessidade que nós mulheres temos é muito ampla, né? É muito, como eu posso dizer, até me faltando a palavra. Nós temos muitas necessidades. São mais complexas, exatamente. do que o homem, exigem mais coisas. Mas me faltou a palavra do que eu queria dizer. Mas só queria fechar aqui o gancho para eu não perder o raciocínio quanto a isso. E aí eu falando desse exercício, né, de olhar no espelho, uma das pessoas que estava no podcast falou assim, ele faz um trabalho, parece que de teatro, ele falou assim: Kátia, tem mulheres que não conseguem nem se olhar no espelho. E aquilo me assustou, sabe? Aquilo me assustou, porque eu falei assim: como assim? A gente ainda tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho? E aí são mulheres que estão ainda com muitas feridas, provavelmente da sua infância. E só para trazer aqui para o gancho do casamento, e eu fico me perguntando, se essa mulher que ela não consegue se olhar no espelho, será se ela consegue sexualmente se entregar para o seu marido? Entende o que eu quero dizer? Então, são muitas áreas da vida que as mulheres precisam de atenção do homem e de cura. Então, eu fico pensando, como é que se comporta o marido para uma mulher que, de repente, não consegue fazer sexo à vontade com o marido porque acha que está com uma gordurinha aqui, ou porque ela tem uma cicatriz acolá. E como é que é isso, né? Como é que o homem pode ajudar a sua parceira para que ela se sinta linda, maravilhosa, que ele está ali desejando? Então, eu vejo assim, é uma complexidade muito grande. Nós mulheres somos uma caixinha com muitos mistérios a desvendar, e eu acredito que o homem, quando tem sabedoria para isso, ele consegue sim ajudar a sua esposa. Kátia, quando você fala em competição, da mulher que compete, né, é muito frequente a mulher competir com o marido. Tudo ela tem que ser ela, o centro das atenções, ela tem que ser primeiro em tudo tem que acontecer, inclusive no próprio banheiro da suíte. Às vezes você está lá escovando o dente, a mulher chega te atropelando: opa, esse aqui é meu banheiro, eu quero maquiar primeiro. Eu tenho uma teoria, e você, como mulher, se você puder complementar, você pode também estar no direito de discordar de mim. A minha teoria é que essa mulher, que ela é muito competitiva, ela nasceu num lar onde exigiu uma competição muito grande, começando com a mãe dela, ou a figura materna que ela teve na vida dela, sendo a avó, sendo a tia, não importa quem é que criou ela. Ali já rolou uma competição. Como quem diz: você nunca vai usar minha roupa, a mãe falando, você nunca vai poder usar minha camisa, esse batom é meu, o batom caríssimo, como você vai poder usar esse batom? E a menina lá talvez espera a mãe sair de perto para poder usar aquele batonzinho. A competição já começa ali. Depois cresce-se num lar onde a família não é tão unida e cria-se uma criança mimada. Não sei se você viu, Kátia, tem um vídeo circulando na internet, um vídeo que viralizou. Inclusive eu vou gravar um comentário meu em cima desse vídeo, onde uma mulher, mais ou menos aqui para vocês entenderem, uma mãe saiu para comprar um iPhone, ela comprou o iPhone 13, a filha queria, acho que era o 15, né, um negócio desse, e a mãe não pôde dar o iPhone 15, comprou o 13, e a filha começa a fazer pirraça na rua, uma garota já velha, né, uma adolescente, já aborrecente, né, fazendo pirraça na rua, batendo o pezinho, porque ela queria, exigindo aquele iPhone, e a mãe não pôde comprar aquele, comprou um outro mais simples, que também é um aparelho caríssimo, né? Ela não tinha condição para comprar um outro melhor. É nítido naquela família, você vê o quanto aquela garota foi mimada, a mãe não tem controle nenhum sobre a filha. Quando isso acontece, aquela criança, Kátia, vê se você concorda comigo, ela já cresce com uma autoridade, um poder de que sou eu que mando. Se a minha mãe e o meu pai têm que me obedecer, quem é você, marido, para ter vida própria? Você pertence a mim. Aí começa aquela confusão, criar aquele casamento destruidor, simplesmente por causa de uma criação de uma garota. E essa competição, ela traz para o casamento atual, e o marido é que vai sofrer com aquilo.
Você concorda ou você discorda? Concordo com você, sim, Léo, mas eu queria só colaborar um pouco aí com a minha expertise aí dentro do doutorado de psicanálise. Esse Reels que você está falando viralizou, né? Eu entendo ali, dentro do meu modelo de mundo, porque aí eu vou falar como profissional da área, a importância da gente dar limite aos filhos, sabe, Léo? Porque se a gente não dá limite aos filhos e se a gente não coloca eles nos seus devidos lugares, eu sou a mãe, o pai tem as suas funções e vocês são os menores nesse time. Não importa se esse filho tem 20, se esse filho tem 30, se esse filho tem 40 ou se esse filho tem 50. Mas existe uma hierarquia. E pai e mãe, né? Eles que construíram aquela família. Então, por mais que eles estejam até com mais idade, se eles têm sanidade mental, eles precisam ser honrados e respeitados. E claro que se houver alguma demência desses pais, é óbvio que esses filhos vão tomar frente dos bens que foram construídos, porque esses pais já não têm mais sanidade mental para poder gerir aquele patrimônio que foi construído. Mas diferente disso, Léo, o pai e a mãe precisam ser honrados e respeitados e os filhos precisam ficar no lugar de eu sou menor do que vocês nessa relação, sempre. E aí, trazendo o vídeo que viralizou, o que eu entendo dentro do meu modelo de mundo é que se a gente não der limite para os filhos, muitas vezes eles vão sair atropelando, acreditando e achando que eles podem ter uma voz superior ou de mando nos pais. E aí está invertendo-se os papéis. E é nisso que as famílias estão se perdendo, sabe, Léo? Nessa inversão de papel. Agora, o que você trouxe com relação a essa energia masculina que muitas vezes as mulheres têm, vai muito de acordo com a história de vida. E cada um teve a sua história de vida. Eu percebo, Léo, e eu já compartilhei isso com você, que eu tenho uma energia masculina muito elevada. E eu tenho que tomar muito cuidado, e muitas vezes eu falo que eu estou fazendo um papel de luluzinha. Muitas vezes eu posso ir num lugar sozinha, mas eu pergunto a Deus, você pode me levar? Você pode me dar uma carona? Porque se eu não me colocar nesse papel de luluzinha, eu vou pegar o carro, eu vou sair, eu vou viajar, entende? Estou trazendo só um exemplo. Porque a vida me obrigou a ter uma energia masculina muito cedo. Eu perdi meu pai com 10 para 11 anos, eu comecei a trabalhar fora para ajudar minha mãe com as despesas de casa. Depois eu trabalhei muitos anos em diretoria de banco com homens. Depois eu trabalhei no mercado financeiro com homens. Então a vida me exigiu que eu tivesse uma energia masculina muito alta diante de todo o cenário. E também tem aí essa história que você trouxe, de história de passado, quando a mulher vem de uma família onde havia competição entre a mãe, tudo isso que você acabou de explicar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que independente dessa mulher ter trazido uma energia masculina muito alta por conta de um cenário do passado, ela precisa fazer esse papel de luluzinha, entende? Mesmo que no primeiro momento custe um pouco caro, no sentido de ser difícil, mas a gente precisa se colocar, porque quando a gente faz esse papel de luluzinha, o casamento fica mais leve. Por exemplo, como hoje, eu pedi o Adilson para resolver uma questão que a gente estava precisando resolver. Eu não precisava pedir a ele, eu podia chamar um eletricista, fazer contato com um porteiro, chamar um e resolver, mas eu passei a bola para ele. Por quê? Para fazer esse papel de luluzinha, para que ele entenda que, puxa vida, eu não estou fisicamente em casa, mas eu estou fazendo falta. Entende o que eu quero dizer? Então, nós mulheres fazer esse exercício. Se você tem energia muito masculina, muito elevada, minha amiga, minha irmã, porque um dia a vida te exigiu, eu te convido a fazer esse exercício, de se colocar no lugar de luluzinha. Você tem consciência que você pode resolver aquilo, mas coloca no seu lugar de luluzinha. E aí eu trago uma mulher incrível, que é a Luísa Trajano, que eu já tive a oportunidade de estar com ela em eventos de mulheres presenciais. E ela tem uma energia masculina altíssima, por conta, né, uma grande empresária, mas ela se coloca muitas vezes nesse lugar de luluzinha. E aí é um exercício que eu te convido a fazer, minha amiga. É isso. Vocês estão nos ouvindo agora aqui, né, e tá chegando agora nesse canal, talvez quando a Kátia falou assim, energia masculina e feminina, talvez você não saiba o que é,
Só para complementar a fala dela, essa questão da mulher com energia masculina, quando a mulher ela quer fazer as atividades que em teoria seria do homem. Então quando a Kátia falou assim, eu passei para o meu marido resolver uma questão que precisava ser resolvida, sendo que eu poderia resolver. Ou seja, é papel de homem resolver aquilo. A questão dela é papel de homem, não é, eu vou ali cortar um cabelo, vou ali fazer a minha unha. Não, é papel de homem mesmo. Ela chegou a compartilhar comigo antes da gente iniciar a gravação. Então, ou seja, o que é para o homem fazer, é para o homem fazer. O que é para a mulher fazer, é para a mulher fazer. Eu acho muito legal, bonito, aquela mulher que pinta a casa, aquela mulher que troca a lâmpada, aquela mulher que conserta uma tomada que está ruim. Mas é mais legal ainda, mais interessante ainda, quando essa mulher, ela tá lá fazendo aquela comidinha gostosa, ela tá lá se embelezando, arrumando sua unha, enquanto o homem, o marido, o homem com H, tá lá pintando a casa, tá ali trocando a lâmpada, tá ali consertando alguma coisa. Então, são questões de papéis bem divididos dentro de casa. Então, quando ela coloca assim essa questão de energia masculina e feminina, é assim, não inverta os papéis. Você, mulher, nasceu com uma doçura encantadora que só você tem. Não tenta ser igual o homem, não, que você vai conseguir e você vai destruir a sua doçura natural. Igual um homem. Tenta ser mulher, não, que você tem um jeito forte e macho, não é machão, não é machista, é macho. Tem um jeito macho de ser que você se torna atraente para as mulheres ou para somente a sua esposa. Então, quando a gente mantém os papéis bem definidos e divididos dentro de casa, você faz com que esse casamento ele fique harmonioso. Não é isso, Kátia? Então, tudo isso que a gente está compartilhando aqui faz parte da segurança. O que a Kátia fez e pedir para o marido dela resolver uma situação, ela está nada mais, nada menos do que dando a oportunidade para ele passar segurança para ela. E ela se sente bem, ela se sente amada, se sente feliz, ela se sente que o marido dela é um marido empoderado, não é a mulher empoderada, o marido é empoderado. E ela se sente segura, como quem diz, eu tenho um homem verdadeiro na minha casa, um homem que me completa, um homem que me ajuda a ser melhor, um homem que me protege. Isso também é passar segurança. Quando a gente fala, Kátia, daquela moça que veio aqui pedir a bala, que ela, através de ela precisava ouvir a minha palavra para ela poder se confortar, passar a segurança também é ouvir o que a esposa tem a dizer. Às vezes a mulher quer falar com o homem, ele vai lá, pega o celular e não tá nem aí mais. E não dá atenção para a mulher. Uma outra coisa interessante que me veio aqui, uma observação, Kátia, que eu fiz, você é uma pessoa você falou que é uma pessoa no 220. Eu sou uma pessoa no 210. Normalmente, pessoal, presta atenção, quando a mulher não tem sabedoria, a mulher ou o homem que é o 220 da casa, ele tende a atropelar o outro na conversa. E em momento algum isso aconteceu aqui. Eu vi o testemunho de um casal, onde esse casal, deixa eu pegar esse celular aqui para dar um exemplo, eles precisaram ter um bastão na mão para falar. Então, por exemplo, na hora que você estava falando, o bastão ficava com você e eu ficava calado. Na hora que eu estava falando, o bastão estava comigo e só eu falava, você ficava calado. Então foi necessário um bastão para poder controlar o casal, não sei se foi esse o objetivo, mas foi o que eu entendi, para controlar o casal, para um não atropelar o outro. E aqui a gente conseguiu dialogar sem um atropelar o outro, porque já entrou num processo de sabedoria e entendimento tão grande que a gente entende que um tem que ser bom ouvinte, enquanto o outro tem que ser um bom comunicativo. Depois o papel inverte. Só assim que você consegue um diálogo gostoso. Muitas das vezes, Kátia, a esposa reclama que o marido não dialoga com ela, mas ela também não permite ele dialogar. Toda vez que ela fala, ela começa a acelerar. Algumas mulheres têm um pensamento muito acelerado. Então é como se ela já descobrisse o que o marido vai falar e ela já interpretou aquilo e ela já emendou um outro assunto, o cara não teve a chance e fica para ele ficar chato comunicar e para ela acha que está abafando, mas na realidade ela está impedindo com que se desenvolva um bom relacionamento, um comentário através dele. E a próxima vez que ela vai chamar o cara para dialogar, ele vai repelir ela ou vai preferir o celular porque não é confortável nem gostoso conversar com a mulher. Não é isso? Nossa, Léo, eu acredito que esteja incrível para as pessoas que estão assistindo, porque para mim está incrível. Eu acredito que a gente tem muito ainda aí a compartilhar, mas eu ia perguntar a você se a gente pode fazer um intervalo, pode ser? Sim, eu acho que a gente pode até finalizar. Sabe o que acontece, Kátia? Por que a gente pode finalizar?
porque esse conteúdo aqui, ele é só uma amostra do que está por vir. Ele é só uma amostra do que a gente pode compartilhar com vocês. Cada comentário que vocês deixarem aqui nesse vídeo pode virar um outro podcast. Bagagem, já vimos que a gente tem, né? Assunto para falar pro resto da vida. Então, Kátia, foi muito gostoso, né, poder ter esse bate-papo aqui com você e poder contribuir um pouco mais. E a gente está fazendo isso porque eu entendi que o ato de servir é um ato que vai nos satisfazer também, transbordando na vida de outras pessoas. Porque uma vez eu ouvi um pastor falando assim, ó, aquilo onde você foi curado, você serve de remédio para curar outras pessoas. Então, tem até um exemplo que eu gosto de falar muito, que eu caí de bicicleta na minha infância, eu peguei, cortei o braço aqui, ó, e quando eu cortei meu braço, ele doeu muito, porque era uma ferida. Depois de um tempo, essa ferida cicatrizou. Hoje, ela tá aqui, eu lembro, eu sei que ela existe, quando eu olho para ela, eu lembro dela, eu sei como aconteceu, mas ela não dói mais. Então eu tenho um remédio para curar a ferida de várias pessoas. O remédio para curar a sua ferida no casamento é justamente você aprender o que é correto fazer para você conviver com o seu cônjuge de uma forma harmoniosa para viver um casamento de sucesso. Assim como a Kátia superou, assim como eu superei, você também pode superar. De que maneira que você vai superar? Quanto mais você tentar agir da forma que você está agindo, você vai ter sempre os mesmos resultados. Quando você aprende algo novo, quando você é mentorado, quando você tem um acompanhamento, quando você começa a adquirir conteúdos novos, você começa a descobrir que existem novas formas de você se comportar perante a um problema dentro do relacionamento e você começa a desenvolver novas técnicas e colher resultados diferentes, fazendo com que o casamento fique cada vez melhor. Faz sentido as pessoas se separarem hoje? O que Deus uniu, bom, isso é o que faz sentido para nós, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Amém. É isso aí. Verdade? Maravilha, Kátia. Então, eu gostaria de te agradecer, tá? Muito obrigado por você ter disposto desse tempo aqui, para bater um papo com a nossa audiência e que a gente tenha outras oportunidades para a gente continuar esse bate-papo e trazer mais conteúdo de qualidade para a nossa audiência, que mais pessoas possam viver um casamento restaurado, assim como eu vivo, assim como você também vive, tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço pelo convite e quando você quiser, estou à disposição para poder contribuir com o seu público. Legal, tá? Muito bom. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Deixa no comentário então aquilo que você achou, o que você está passando no casamento. Compartilha esse vídeo aí com o seu cônjuge. Normalmente só uma pessoa que assiste, só uma pessoa que busca, mas a transformação tem que começar com você, ok? Então até o próximo Café com Escrivani, tomando uma água de coco, né?